Boa noite, Sportinguistas. Hoje, na minha crónica, gostava de falar de dois tópicos: o jogo de ontem e a necessidade, que na minha perspectiva existe, de reforçar o nosso plantel. Começando pelo jogo de ontem, enfim, foi uma vitória sofrida, mas eu acho que ninguém duvida da justiça do nosso triunfo. Foi, de facto, uma vitória justa. Fizemos tudo para ganhar. Ganhámos no fim. Enfim, os jogos disputam-se até ao fim, como se costuma dizer. E a verdade é que a vitória não só foi justa, como poderá ter sido muito importante do ponto de vista mental, porque nós sabemos como é que estas vitórias funcionam no último minuto, dão sempre, normalmente, uma grande força psicológica às equipas. Em relação ao jogo, enfim, não fizemos um grande jogo, acho que também não vale a pena dizer o contrário. A atitude da equipa foi boa, mas do ponto de vista de fio de jogo, vê-se que ainda há algo para trabalhar, não é? Eu vi aqui nos grupos do Facebook do apoio ao Sporting muitas críticas ao nosso sistema tático, ao 4-3-3. Sinto que há uma certa saturação em relação ao sistema, uma crítica que vai mais ou menos neste sentido. Jogamos sempre da mesma maneira. Eu aqui acho que há que esclarecer desde logo um ponto prévio, não é? Antes de se definir qual é que é o sistema tático adequado, é saber se o William continua ou não. Porque se o William continuar, como todos nós desejamos, eu acho que não há nenhum sportinguista que não queira que ele continue, eu acho e diria que estamos condenados a jogar em 4-3-3. Porque é o sistema tático que melhor rentabiliza o William Carvalho, disso não há nenhuma dúvida. É onde ele joga sozinho, com dois médios à frente, e eu acho que seria um desperdício estar a desaproveitar o William Carvalho, pondo, por exemplo, ao lado com o Adrian, num esquema de duplo pivô, numa espécie de 4-4-2, ou de 4-2-4, ou de 4-2-3-1, fosse o que fosse. Acho que isso é não aproveitar, talvez, aquilo que é o nosso melhor jogador. Portanto, se o William Carvalho ficar, e nós não sabemos se fica, mas parece que sim, não é? Os sinais apontam nesse sentido, então eu diria que o sistema tático para a época terá de ser necessariamente, por uma questão de bom senso, de inteligência, de simplicidade de processo, chamem-lhe o que quiserem, o 4-3-3. Aí não há volta a dar. E no 4-3-3, o jogo de ontem evidenciou também que o Montero não é, de facto, o jogador com o perfil para fazer o lugar de 9, não é? Portanto, o avançado fixo ali na área, desde logo porque raramente está na área. É um jogador que tem tendência para sair da grande área, quase, eu diria, inconscientemente. Quer dizer, ele joga mais confortavelmente quase fora da área como dentro da área, não é? Quase ela por ela. E, portanto, é claramente um avançado que precisa de outro avançado mais à frente para apoiar. Em quem se pode apoiar, em quem se pode resguardar, em quem se pode, digamos assim, esconder até. Vê-se que é um jogador que tem essas características. É um jogador para jogar num sistema tático com dois avançados. Como nós não estamos a jogar assim, eu diria que o Montero tem os dias contados como titular. Já lhe foram dadas várias oportunidades. Eu, pessoalmente, acho que é um jogador com técnica, com habilidade, com sentido posicional, mas não é um matador. Ainda ontem se viu nas duas oportunidades que ele teve, claro. Eu vi os comentadores elogiarem muito o guarda-redes uruguaio do Aroca, mas a verdade é que se virem bem a repetição dos lances, ele não é eficaz na forma como executa. Quer um, quer outro. Não é? São dois cabeceamentos. E, portanto, não é, de facto, o jogador que nós precisamos para jogar naquela posição. Depois, uma referência também para a estreia do Nani. Eu gostei particularmente da aquisição do Nani, como todos nós. É um jogador muito acima do nível da nossa equipa e da Liga Portuguesa em geral. É bom para o Sporting, é bom para o futebol português e lá está. Foi um sinal muito importante dado pela direção de ambição no investimento da equipa de futebol. Acho que está de parabéns à direção e, portanto, não queria deixar de dizer isto. Agora, a estreia, enfim, não lhe correu da melhor maneira. Ele, como eu dizia, esforçou-se, enfim, tentou fazer o melhor que pôde, mas houve uma coisa que eu não gostei. Achei-o demasiado vedeta. O que me surpreendeu no Nani, porque tanto, enfim, quanto me é dado a conhecer do Nani, não é um tipo de jogador que seja dado a esses vedetismos. É um tipo que tem bom caráter, simples, humilde. Assim, se fosse o Quaresma a fazer uma coisa destas, a ter estes tiques de vedeta, enfim, nós compreendíamos, não é? Agora o Nani não me parece que seja dele, mas se calhar, tendo em conta todo o aparato, a euforia, a chegada ao aeroporto, o facto de vir de um melhor campeonato do mundo, da Liga Inglesa,
de ter jogado muitos anos no Manchester United, ter sido campeão europeu pelo Manchester United, ter sido titular durante vários anos no United, provavelmente fez-lhe pensar que isto aqui, que desceu vários graus na sua carreira, que para ele isto aqui é trigo limpo, farinha ampara, como se costuma dizer, não é? Mas a verdade é que eu não gostei, acho que nenhum sportingista gostou, quer dizer, viu-se que ele queria resolver o jogo sozinho, marcava livros que não era suposto marcar, marcava o penalti que também não era suposto marcar e depois ainda para mais falhou. Mas também vos digo, eu não vou dar muita importância à atuação do Nani, porque eu acho que com a humildade que ele tem, com a liderança que existe no clube, não me parece que isto se vai repetir. Ou seja, acho que é um caso que nasceu e morreu ali ontem. Não, francamente, não vejo o Nani a ter uma postura idêntica em futuros jogos. Não vejo. E, portanto, enfim, acho que não se deve dar grande importância. E uma nota final ainda na análise ao jogo para a arbitragem. Eu não queria já começar a época a falar de arbitragem, nem alimentar obsessões com a arbitragem, mas a verdade é que eu não posso deixar passar em claro 2 erros gritantes do Sr. árbitro, que apitou o jogo ontem. Desde logo o penalti que ficou marcado sobre o Mané, no princípio da segunda parte. E depois o facto do jogador do Aroca ter continuado em campo, que fez o segundo penalti assim assinalado, e o Aroca ter ficado a jogar com 11, quando era óbvio que o defesa do Aroca devia ter sido expulso, porque já tinha um cartão amarelo, e ao pôr a mão na bola e cortar uma jogada de perigo, obviamente que devia ter levado o segundo amarelo e o respectivo vermelho. E em relação ao primeiro penalti, eu acho que o árbitro terá pensado mais ou menos assim. Como o Sporting não estava a jogar bem, o Sporting não estava a merecer a vantagem, não é? Portanto, e os árbitros em Portugal funcionam muito dentro desta lógica, ou seja, determinam as suas decisões em função da justiça do resultado. E, portanto, o Sr. árbitro terá pensado que naquela altura em que o Mané é derrubado na área, o Sporting não teria feito nada para estar a ganhar por 1-0. E, portanto, não marcou. Não marcou. Decidiu assim, discricionariamente, de forma prepotente, não marcou o penalti. E depois, mesmo no segundo lance, claro que era por mais evidente deixar passar mais um penalti, lá teve que marcar, não é? Ainda teve a lata, passa a expressão, o atrevimento de deixar, como eu dizia há pouco, o Aroca com 11 jogadores. É claro, está em Alvalade, portanto fez aquilo que lhe apeteceu. Se estivesse na Luz ou no Dragão, seguramente que não teria tido a mesma decisão e o Aroca teria acabado a jogar com 10, pelo menos. E, portanto, enfim, foram 2 erros que eu não quero deixar passar aqui em claro e que espero, obviamente, que não se repitam no futuro. Depois, o segundo ponto que me leva a fazer esta crónica. A necessidade que, na minha perspectiva, existe de reforçar o plantel. E quando eu falo em reforçar o plantel, não estou a referir-me ao aspecto quantitativo, ou seja, eu não estou a pensar em que o Sporting deve contratar 5, 6, 7 jogadores, muitos jogadores, não é isso. Falo na parte qualitativa. Eu acho que o Sporting precisa, de facto, de ainda reforçar o seu plantel do ponto de vista da qualidade do jogador. E nesse aspecto, começando pelo meio-campo, que é um setor que curiosamente se tem falado pouco, isto valerá o que vale e terá o significado que tiver, mas acho que é um setor que precisa de ser reforçado. Já todos vimos que o Marco Silva não conta com o Tslavchev. Desde logo, creio eu, porque não foi ouvido na sua aquisição, em primeiro lugar. E depois, eu obviamente estou aqui a especular, porque se calhar o nosso médio búlgaro não terá agradado ao Marco Silva durante a pré-época. Eu, pessoalmente, os jogos que vi fazer, vi poucos, jogou pouco tempo, também não me chamou particularmente a atenção. E, portanto, precisamos ali de um médio que poderia ser perfeitamente o Anderson, do Manchester United. Tem-se falado nisso. Eu não sei qual é o fundamento das notícias, se há ou não um interesse real da nossa parte. Sei sim que seria um bom reforço. Dir-me-ão, bom, mas um jogador que já está em declínio, mas o Nani também não estava. Bom, a mim o que me interessa é que é, de facto, um médio que tem qualidade de sobra para a nossa equipa e para a nossa liga. Isso é indiscutível. Imaginem-no ali, ao lado esquerdo, o Adrian teria que passar para o lado direito com o William atrás. Ficaríamos, eu diria, com outro meio campo. E depois há aqui outro aspecto que eu considero muito importante. Seria a primeira vez que o Sporting iria buscar um jogador que foi referência de um rival nosso direto, neste caso o Porto. Que o Quaresma foi para o Porto, nós já estamos habituados. Que o Simão tenha voltado de Barcelona para o Benfica, enfim, também já aconteceu. Ou seja, Benfica e Porto já se reforçaram com jogadores formados à Academia Sporting. Acrescentar, por exemplo, também o João Moutinho. E por que não o Sporting, desta vez, fazer o contrário? Eu acho que, em termos da lógica de poderes do futebol português,
dentro da estratégia da nossa afirmação que tem sido implementada pelo Bruno Carvalho, acho que também aí seria interessante contratar, também por isso, seria interessante contratar o Anderson. Tenho também lido muitos sportinguistas a quererem o regresso de Matias Fernandes. É um jogador que eu particularmente aprecio, tem uma técnica fantástica, mas coloca aqui um senão, uma reticência. É um jogador que se lesiona com muita frequência e por isso tenho dúvidas se será o médio que nós precisamos. É claro que se o William Carvalho sair, ainda pode acontecer até o dia 31, precisamos obviamente de mais um médio para o lugar 6. E eu aqui aproveito para dizer que o Rossell não me impressionou de modo algum até agora. É um jogador que não se dá por ele, e eu diria naquela posição é péssimo. Não se dá pelo número 6. Enfim, talvez justifique ainda vê-lo mais alguns jogos, talvez seja cedo para fazer uma apreciação definitiva, mas também já agora deixo aqui esta reflexão. Vocês acham que se ele fosse de facto um médio de uma categoria acima da média do Barcelona, teria ido para os Estados Unidos? Eu acho que não. E portanto, obviamente que isto vale o que vale, é a minha percepção inicial, posso estar enganado e ele vir a revelar-se como um grande médio, mas até agora, com muita franqueza, não me entusiasmou. Depois temos o ataque. Não sabemos se o Slimani vai ficar ou não. Eu não sei o que é que quer dizer este regresso aos treinos. Se é uma premissa colocada para o Bruno Carvalho para ele sair e ser vendido a um clube estrangeiro ou para ser aumentado, se foi, portanto, uma retratação, um bocado como aconteceu com o Marcos Rojo, ou se é mesmo um regresso. Não faço ideia, parece que houve um arrependimento, reconheceu a culpa no processo disciplinar. Vamos aguardar para os próximos dias. De qualquer maneira, e independentemente do Slimani ficar ou não, eu acho que precisamos de um avançado e com estas características. Um avançado tipo Samuel Eto'o, é a referência que me veio desde logo à cabeça, até para nivelar desde logo o perfil do avançado que eu acho que precisamos. Um jogador rápido, a quem nós possamos pôr a bola em 30 metros. Um jogador fundamental para as transições rápidas, para os jogos fora, não é? Para nos dar comprimento. E eu pergunto, há quantos anos é que o Sporting não tem um avançado deste tipo? Eu, fazendo assim um exercício de memória, eu diria que desde o cadete, quando jogava com o Fernando Gomes, estou a falar há 20 anos. O jogador que mais se aproximou dessa posição foi o do Alá, que não era avançado, e lembra-se perfeitamente da dupla fantástica que ele fez com o Liedson no ano do José Peseiro. Portanto, eu acho que nós precisamos de um avançado com estas características. Este camaronês que foi para o Porto tinhas e teinas, já o perdemos, haverá outros com certeza, mas gostava muito que a direção reforçasse a equipa com um jogador deste tipo. Depois, na defesa, acho que também já se tornou óbvio que o Cédric precisa de uma alternativa de qualidade, porque o Geraldo não parece ter convencido ninguém, não é? Aí, a minha prioridade iria para o Miguel Lopes, até porque já está inscrito, é sportinguista, não é que isso seja o mais relevante, mas também ajuda. Parece que há divergências com o ordenado, oxalá ainda haja margem para haver um entendimento, que eu gostava muito. Eu acho o Miguel Lopes, pessoalmente, melhor até que o Cédric. Enfim, é subjetivo. Mas se o Miguel Lopes, por alguma razão, não puder ficar, não houver acordo, temos também o João Pereira, veio este fim de semana nas notícias da imprensa desportiva, mas precisamos claramente ali de um defesa direito. Por fim, os centrais. O Sarri, acho que também já mostrou, e há um certo consenso à volta disso, que é jogador. Temos ali um central com qualidade. Temos o Maurício, que estava muito apoiado no Rojo. Vamos ver como é que é o Maurício desta época. Enfim, é evidente que o Maurício não é dos nossos melhores centrais do ponto de vista técnico, mas é um jogador que eu acho que é importante na liderança em campo, no balneário, é bom nas bolas paradas, nos cantos em particular, e portanto não me choca que ele seja titular, por exemplo, ao lado do Sarri. Em relação ao Rabiá e ao Paulo Oliveira, eu vou-vos ser sincero, não faço ideia. O Rabiá não conheço, o egípcio. O Paulo Oliveira, apesar de ter jogado no Guimarães, também não o conheço bem, para estar aqui a emitir um juízo, mas uma coisa é certa. Se eles não mostrarem a qualidade necessária para serem centrais do Sporting, provavelmente no mercado de inverno teremos que ir reforçar também essa posição. Eu quero crer que estejam à altura e que tenham sido reforços acertados. Em suma, vamos aguardar por esta semana, que me parece decisiva. Eu sinto que vai haver novidades, ou seja, vão chegar reforços, pode ser 1, 2, 3, não sabemos, mas intuo que a direção está a trabalhar nesse sentido. E o ideal, de facto, era que viesse o mais rapidamente possível, quem sabe, até para jogar contra o Benfica.